Olá, este é o quarto vídeo da série de 5 vídeos onde eu trato da BNCC e o componente curricular de língua inglesa. Nesse vídeo especificamente vou tratar da organização das habilidades e conteúdos que se propõem nesse documento. Então vamos lá. Então na página 244 do documento diz assim: os critérios de organização das habilidades na BNCC, com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas, expressam um arranjo possível, dentre outros. Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Por que eles dizem isso? Mais para frente, como eu vou mostrar, se você já abriu o documento para ver, tem separado cada objeto de conhecimento e as habilidades e unidades temáticas para cada ano do ensino fundamental. Mas isso, segundo consta aí nessa citação, é uma proposta que não precisa ser seguida à risca dessa forma, nessa ordem. Então, há outras maneiras de agrupar. E relacionadas às habilidades e aos objetos de conhecimento estão as competências que estão por todo o documento da BNCC, como vocês já viram. O componente curricular de língua inglesa deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área de linguagens. Já vimos no primeiro vídeo e no segundo essas outras competências, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que deve ser levada em conta em todos os componentes curriculares, não só em língua inglesa, mas em matemática, em ciências e todas as outras áreas, e também as competências específicas da área de linguagens, que fazem parte também a língua portuguesa, artes e educação física, e há competências específicas para a língua inglesa, que são essas a seguir. Então, competências específicas de língua inglesa para o ensino fundamental. A primeira competência a ser desenvolvida pelos alunos, com os alunos, seria identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem de língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Então, de novo, vai se repetindo a questão quando pensamos em língua inglesa, em língua ou linguagens, a gente tem que pensar que não é uma coisa só, então é plural, por isso plurilingüe. Ainda mais nós vamos falar de língua inglesa. Os nossos alunos geralmente têm a primeira língua, a língua materna, como a língua portuguesa. Vão falar, se tiverem oportunidade, se comunicar com pessoas que têm outras línguas, como línguas maternas, e as culturas também são múltiplas, diferentes. Então é importante que nesse caldeirão de culturas, línguas, de jeitos, maneiras diferentes de pensar e viver no mundo, identificar o lugar do seu aluno e também do outro, que é diferente no mundo. Por isso, criticamente, refletir sobre isso. Então, e pensar no mundo globalizado de hoje. A segunda competência seria comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens e mídias impressas e digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e das possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Então, deve-se desenvolver essa competência de se comunicar por meio de várias mídias que
que estão aí circulando pelo mundo, as impressas mais tradicionais e as digitais mais recentes, para que o nosso aluno tenha acesso à informação desse mundo que tem cada vez mais informação circulando de várias partes desse planeta. A terceira competência a ser desenvolvida seria identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna ou outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Aqui volta a assuntos que já são tratados em partes anteriores do documento sobre a língua inglesa. Então, fazer essa identificação, esse contraste entre as línguas, então a língua inglesa, que vai se estudar, e as línguas maternas, outras línguas, e sempre levando em conta esses aspectos, não só a língua pela língua, palavras, sons, gramática, mas aquilo que faz parte da língua, que são aspectos sociais, culturais e identidade de cada um, porque sempre vai estar presente que não dá para separar a língua da pessoa. E considerando essa relação que não dá para separar, por isso intrínseca, entre língua, cultura e identidade. Não tem como tratar de uma coisa sem tratar da outra. A quarta competência seria elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Essa competência está relacionada àquela revisão do conceito de letramento para multiletramentos. Então, lembrando que a gente vai trabalhar nessa elaboração de repertórios linguísticos discursivos com os alunos, então eles vão criar, construir os seus próprios repertórios para conseguir interagir, negociar sentidos em diversas situações, e levando em conta não só um país de um livro didático tradicional lá, ou dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, e mesmo se a gente pensar sobre esses países, nesses livros tradicionais é apresentada a língua como uma coisa só, que todos falariam o inglês britânico é o que todos os britânicos falariam, ou o inglês americano seria o que todos os norte-americanos dos Estados Unidos falariam. Se a gente parar para observar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que há essa diferença dentro do mesmo país. Então, grupos sociais distintos dentro do mesmo país vão falar diferente. Então, não existe, isso é um mito. O inglês britânico, o inglês americano ou qualquer inglês que se queira colocar como único. Então, trazer toda essa variedade, porque daí nos leva a refletir e a reconhecer essa diversidade linguística. Então, não trazer só um jeito de interagir, construir sentidos pela língua. Então, várias pessoas diferentes, de origens diferentes, com identidades diferentes, culturas diferentes, negociando sentidos, falando, escrevendo, lendo, dentro da sala de aula de língua inglesa, para que se possa reconhecer e valorizar esses usos que são diferentes, heterogêneos, não homogêneos, não todo mundo igual. Híbridos, que traz elementos de culturas diferentes, até de línguas diferentes, e multimodais, lembrando não só o verbal, mas elementos visuais, elementos gestuais e outros. A quinta competência a ser desenvolvida seria utilizar novas tecnologias, claro, pensando no mundo contemporâneo, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Então, o uso das tecnologias também muda a maneira de se usar a linguagem. Então, isso deve ser
visto, trabalhado, estudado e reconhecido dentro da sala de aula de língua inglesa também. A sexta competência é conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. Então, trazer também essa cultura relacionada aos patrimônios culturais materiais, então, aquilo que a gente pode ver, pegar ou mesmo comer, como comidas do local, pontos turísticos, isso que tradicionalmente é considerado como cultura dentro de um material didático de língua inglesa, e também imateriais, algo que a gente não pode pegar, mas é como festas daquele determinado país. Então, conhecer isso também, para que se possa conhecer, para ter prazer com isso, e também ampliar as perspectivas com essas manifestações artístico-culturais. São só 6 as competências a ser desenvolvidas específicas de língua inglesa. Agora, a organização em si do material. Então, língua inglesa no ensino fundamental, lembrando que nós estamos tratando do ensino fundamental nessa parte do documento, anos finais, que é onde a língua inglesa é obrigatória. Então, é dividido, é organizado em unidades temáticas, em objetos de conhecimento e habilidades. Então, a base para a língua inglesa é organizada por eixos, que nós vimos no vídeo anterior, então que tem leitura, escrita, oralidade, conhecimentos linguísticos e interculturalidade, vai estar lá separado. Unidades temáticas também, então que temas serão trabalhados. Objetos de conhecimento, que seria o tradicional conteúdo daquela etapa. E as habilidades. Então, aqui vocês podem ver pequeno ali naquela imagem, essa organização, mas nós vamos ver no documento em si, vamos ver um ano cada um desses tópicos. As unidades temáticas se repetem e são ampliadas as habilidades a elas correspondentes. Então, se a gente for olhar cada um dos anos, sexto, sétimo, oitavo, nono, vai se repetir essas unidades temáticas. E na página 245 diz o seguinte: para cada uma dessas unidades temáticas foram selecionados objetos de conhecimento e habilidades a ser enfatizados em cada ano de escolaridade, sexto, sétimo, oitavo e nono anos, servindo de referência para a construção dos currículos e planejamentos de ensino, que devem ser complementados e ou redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais. Então, os enfatizados estão enfatizados ali nessa citação, porque os autores do documento querem dizer que é para enfatizar aquilo ali. Mas se é para enfatizar, eles têm que estar presente. Alguma das críticas que se faz a essa base comum é que todos no Brasil inteiro têm que aprender esses objetos de conhecimento no Brasil inteiro. E é o que diz ali, se tem que ser enfatizado, tem que estar presente. Então, todos os alunos vão ter que aprender isso, discutir isso, estudar isso. E daí diz que é para servir de referência, mas eles podem ser complementados, isso é, se couber na carga horária do professor da escola ali, aí vai colocar outros elementos, outros objetos de conhecimento, de acordo com as especificidades dos contextos locais.
Tal opção de apresentação da BNCC permite, por exemplo, que determinadas habilidades possam ser trabalhadas em outros anos, se assim for conveniente e significativo para os estudantes, o que também atende a uma perspectiva de currículo espiralado. Diz isso lá na página 245. De novo, eu volto a enfatizar aqui que, por mais que seja trabalhado novamente com os alunos, tem que ser trabalhado. Não há como esse é um documento normativo que todos têm que seguir, então não tem como fugir a princípio, se a gente for seguir a norma. Pode ser repetida essas habilidades ou esses objetos de conhecimento, mas eles têm que estar presentes. E esse currículo espiralado, então, é aquilo que se repete, mas de uma maneira mais elaborada, conforme vai avançando, lembrando lá no começo do documento que diz que há conhecimentos progressivos, então, o desenvolvimento progressivo das habilidades, dos conhecimentos e das competências. Então, vamos dar uma olhada no sexto ano e como é organizado esse conteúdo, essas habilidades, esses eixos, e o resto dos outros anos você dê uma olhada conforme você for necessitando, mas só para ter essa ideia de como que o material é organizado. Então veja lá, língua inglesa para o sexto ano. Então na primeira coluna estão as unidades temáticas, na segunda objetos de conhecimento, na terceira habilidades a serem trabalhadas no sexto ano. E daí cada uma dessas colunas tem os eixos que a gente viu no vídeo anterior. Eixo oralidade é o primeiro, depois eixo leitura, vamos ver a escrita, conhecimentos linguísticos e conhecimento intercultural ou dimensão intercultural. Então aqui, para o primeiro eixo, eixo oralidade, práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa em diferentes contextos discursivos, presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do professor. Então, isso aqui que a gente viu em detalhes no vídeo anterior. Então, quais unidades temáticas a serem trabalhadas no sexto ano para o eixo oralidade? Interação discursiva, compreensão oral, que é entender o que está falando, o tradicional listening, produção oral, que seria o tradicional speaking. Que objetos de conhecimento para a interação discursiva? Construção de laços afetivos e convívio social, funções e usos da língua inglesa em sala de aula, o famoso classroom language. Então, trabalhar isso para essa unidade temática e que habilidades trabalhar. E aqui há uma sigla que é fácil de entender e lembrar, tá? No começo desse documento é explicado, mas EF quer dizer que é para o ensino fundamental. 06 é porque é o sexto ano, LI, língua inglesa, porque cada componente curricular vai ter um código. 01 é a primeira habilidade. Então, vocês vão ver que tem 02, 03, então é numerado. Não quer dizer que deve ser trabalhado na ordem, mas só para se encontrar, e depois em documentos dos estados, dos currículos, vão se referir a esses códigos para dizer qual que é a habilidade que está sendo trabalhada naquela aula, por exemplo. Ou num plano de aula de um professor, de uma professora, pode-se colocar isso aqui. Então, a primeira habilidade é interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Então, isso seria uma habilidade a ser trabalhada. Lembrando que deve ser trabalhada no sexto ano e em todo o Brasil, em todas as escolas. Pense sobre isso.
se isso é bom, se isso é ruim. A outra habilidade, a 02, coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Isso que a gente já vê, se a gente já estudou aulas de idiomas, se faz isso, especialmente no começo de um curso, vamos dizer assim, de língua inglesa. Para o objeto de conhecimento, funções e usos da língua inglesa em sala de aula, Classroom Language, esse objeto de conhecimento está relacionado à habilidade de solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas. Também, é aquilo lá, aprender a pedir ajuda na aula de língua inglesa em língua inglesa. Então, can you repeat, please? É um exemplo desse tipo de classroom language. Para a compreensão oral, então, objeto de conhecimento, estratégias de compreensão de textos orais. Palavras cognatas parecidas com da nossa língua e pistas do contexto discursivo. Então, a partir do contexto, tentar entender. Às vezes tem algum som que a gente localiza em que lugar se está falando, se são duas pessoas, tem voz de mulher, voz de homem, talvez a gente compreenda também. E esse objeto de conhecimento está relacionado à habilidade de reconhecer com apoio de palavras cognata e pistas do contexto discursivo o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares, temas que são do cotidiano ou daquilo que os alunos conhecem. Para a unidade temática produção oral, objeto de conhecimento, produção de textos orais com a mediação do professor, e as habilidades relacionadas, para o sexto ano, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Isso aqui soa bastante como os livros didáticos que estamos acostumados a ver por aí. Geralmente começa por aí. Se você já viu, vai sentir essa familiaridade. E a sexta habilidade ali, planejar a apresentação sobre família, comunidade, a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Também. Daí o próximo eixo de leitura. E aqui tem uma explicaçãozinha, o que se refere, como a gente já viu. E aqui unidades temáticas, estratégias de leitura, práticas de leitura e construção de repertório lexical, de vocabulário, atitudes e disposições favoráveis do leitor e os objetos de conhecimento relacionados a esses temas. Então, estratégia de leitura, hipóteses sobre a finalidade de um texto. Então, a gente pega um texto e tenta formular hipóteses, tenta adivinhar para que serve esse texto. Também estratégias de compreensão geral específica, leitura rápida, que é o famoso skimming e scanning. Skimming para ter uma compreensão geral e para conseguir informações específicas, o scanning. Habilidades relacionadas a essas, então, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto, com base em sua estrutura. Então, lembrando lá, a gente visualiza uma receita culinária. Então, tem lista primeiro, a gente sabe que é ingredientes, depois tem algumas frases falando sobre as instruções. A gente consegue, pela estrutura, criar hipótese que é uma receita culinária. Organização textual, pistas gráficas, então, títulos, fotos, imagens, legendas, tudo isso são estratégias de leitura e essa habilidade deve ser desenvolvida. Para a compreensão geral específica, identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas. E outra habilidade, localizar informações específicas em um texto.
São habilidades. Então aqui você pode ler cada um e já tem uma ideia sobre o que deve ser trabalhado. Para o eixo da escrita também, estratégias de pré-escrita é uma unidade temática. E que objetos de conhecimento para esse tema? Planejamento do texto, brainstorming, ou tempestade de ideias. Então, criar várias ideias para talvez utilizar no texto. E que habilidade desenvolver para isso? Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. E assim por diante. Planejamento do texto, organização de ideias, práticas de escrita, produção de textos escritos em formatos diversos, com a mediação do professor. E daí, outra habilidade para desenvolver, produzir textos escritos em língua inglesa, histórias em quadrinhos, cartazes, e aqui daí tem alguns gêneros, entre outros. Então, tem algumas opções ou sugestões. Então, textos escritos sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, aquilo que a gente vê no começo de um curso de língua inglesa. Para o eixo conhecimentos linguísticos. E daí aqui lembrando que é basicamente a gramática e o vocabulário, né? Práticas de análise linguística, então analisar essas questões para reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos da linguagem trabalhados nos eixos oralidade, leitura escrita e dimensão intercultural. Os eixos anteriores aqui e a dimensão intercultural. Isso quer dizer que não é para trabalhar esses conhecimentos linguísticos descontextualizadamente, separado. Então, vamos ter aula de gramática, de verbo to be ou de vocabulário, mas não, a partir daquele trabalho com oralidade, escrita, leitura e dimensão intercultural, fazer com que os alunos descubram como a língua funciona naqueles textos que eles têm contato. Então, o estudo do léxico, das palavras, do vocabulário, é uma unidade temática, e daí a outra é a gramática. Do léxico, construção de repertório lexical. Então, o que vai ser trabalhado em termos de habilidade? Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. Também construir repertório lexical relativo a temas familiares, lembrando que é para o 6º ano. Escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros. Pronúncia também é relacionada ao estudo do léxico. E a habilidade aqui a ser desenvolvida seria reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua materna e ou outras línguas conhecidas. E aqui a gente tem que pensar, se a gente for seguir o que diz lá na parte anterior da BNCC, que a pronúncia de palavras da língua inglesa não seria pronúncia da língua inglesa, mas seriam várias pronúncias, né? Assim como no português a gente pode ter várias pronúncias diferentes para um R no final de sílaba, como importa, porta, 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 porta. Em inglês ou em qualquer outra língua também vai variar. Um exemplo, talvez a água, aqueles mais batidos dos padrões americano e britânico para água, por exemplo, water ou water, são diferentes. E isso também dentro de cada país vai variar também. Então a gente tem que pensar sobre isso. Não existe uma pronúncia do inglês para a gente comparar com uma pronúncia da língua materna. Isso aqui eu estou trazendo do que está lá na parte anterior. Aqui não está explicado sobre isso. Então, cada professor que vai pegar a BNCC ou vai estudar na sua escola, na sua rede, pode pensar diferente. A gramática. Então, aqui
no objeto de conhecimento é algo muito específico. Tem que ser trabalhado no sexto ano o presente simples e contínuo, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. E para as habilidades para serem desenvolvidas em relação a isso? Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, verbo to be, e descrever rotinas diárias. Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. Então, aqui, a gente pensando em gramática, talvez vá contra, se a gente for refletir criticamente sobre esse documento, essa normatização de trabalhar com esse conteúdo específico no sexto ano, ser enfatizado, pode ser visto que vai contra aquilo que é falado sobre o inglês sendo global, como língua franca, que varia, que tem que ser levado em conta as identidades dos falantes. Porque talvez alguns falantes não vão usar essas formas para se comunicar. E se formos lembrar que a língua é vista como uma construção social e que ela acontece, vamos dizer assim, na interação, então cada interação é construída e reconstruído, talvez para descrever ações em progresso, um falante não vai usar o presente contínuo, vai usar uma outra forma. Então aqui pode ser vista como uma contradição com o que é pregado, vamos dizer assim, na parte anterior. E toda essa questão fica mais evidente nesse eixo de conhecimentos linguísticos. Trabalhar o imperativo tem que ser no sexto ano, lembrando, em todas as escolas, em todo o país, tem que se trabalhar o imperativo no sexto ano e desenvolver a habilidade de reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, comandos e instruções, especialmente no Classroom Language. Então, o professor vai falar, vai dar instruções, ou o livro didático vai dar instruções para as atividades em sala de aula. O caso genitivo, apóstrofe S, descrever relações por meio do apóstrofe S mais S, que esse também é um caso que pode ser evidente que a gente usa em inglês, que a gente vê em livros didáticos, se usa o apóstrofo S para designar posse de alguma coisa. That's Maria's house, que é a casa da Maria. Mas um falante de português pode falar That's the house of Maria, como traduzindo, vamos dizer assim, ao pé da letra, é a casa da Maria. O que perfeitamente consegue comunicar, negociar sentidos, e daí a gente pensa qual que é o sentido de obrigar a todos os alunos de todo o Brasil a trabalhar no sexto ano com esse genitivo. Mas vocês já pegaram a ideia do que eu quero criticar aqui. Adjetivos possessivos, empregar de forma inteligível os adjetivos possessivos. My, your, então meu, seu e assim por diante. O eixo da dimensão intercultural, que é o último dos eixos em que se organiza a BNCC, lembrando que é a reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas dos alunos e aquelas relacionadas às demais falantes de língua inglesa, de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos. Então, que temas devem ser trabalhados no sexto ano? A língua inglesa no mundo, objeto de conhecimento, países que têm língua inglesa como língua materna e ou oficial. Então, trabalhar com esses países e desenvolver a seguinte habilidade: investigar o alcance da língua inglesa no mundo, como língua materna e ou oficial, primeira ou segunda. Então, alguns
países têm como língua primeira ou segunda. Então, investigar esse alcance da língua inglesa. Outro tema é a língua inglesa no cotidiano da sociedade brasileira. Então, trazer para nossa realidade ou para nossa comunidade. O objeto de conhecimento, presença da língua inglesa no cotidiano dos alunos. Desenvolver as seguintes habilidades: identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, comunidade, palavras, expressões, suportes, esferas de circulação e consumo e seu significado. Então, aquele inglês que está por aí, nos textos que a gente vê por aí, em outdoors, em revistas, na TV, na internet, e o seu significado, que muitas vezes não é aquele que é nos países que têm como língua primeira. Também avaliar problematizando elementos, produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade brasileira, pela comunidade brasileira, ou a comunidade da escola. Então, o que é isso? Assistem filmes que vêm de fora e problematizar esse consumo. E daí é assim que é organizado. Também para o 7º ano, nos eixos, nos objetos de conhecimento e habilidades do 8º e também no 9º. Então, conforme o que você precisar, você vai buscar ali estudar. Então é isso para a Base Nacional Comum Curricular para o componente de língua inglesa para o ensino fundamental. Esse 4º vídeo termina o ensino fundamental. No 5º vídeo da série, eu vou tratar sobre o ensino médio, que é tem menos organização como essa que eu acabei de mostrar aqui. É mais aberto, e daí vai caber a cada rede de ensino, a cada escola para selecionar esses conteúdos, habilidades e como vai ser trabalhado. Mas isso eu vou tratar no próximo vídeo. Então, até lá!